Olá, tudo bem com você? Tudo bem? Boa tarde a todas. Boa tarde a todos vocês que estão aqui ao vivo comigo no Instagram. Boa tarde a todas. Boa tarde, que Deus abençoe cada um de nós nessa tarde maravilhosa. Eu estou aqui nessa tarde aqui ao vivo com vocês. Para quem já chegou, uma boa tarde. Para quem vai chegar, essa live vai ficar gravada. Eu quero dizer para vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos. E que essa live seja uma bênção de Deus para a sua vida, assim como ela foi para minha. Eu me chamo Mara Knob, para quem não me conhece, sou psicanalista clínica, sou formada no Instituto com Base Cristã. E eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre a ansiedade, quando a ansiedade nos sufoca. E quem vos fala sou eu, Mara Knob, que passei por mais de 23 anos de depressão e por 9 anos de ansiedade. Ou seja, eu sei muito bem o que é viver com ansiedade. E sei muito bem como é que ela nos sufoca e como ela nos limita. Mas enquanto as pessoas estão vindo, enquanto essa live está sendo notificada ainda a algumas pessoas, eu quero deixar para vocês ouvir este louvor. Um louvor muito abençoado, Deus tocou muito no meu coração. Eu conheci esse louvor hoje. É Kailane. Esse louvor diz assim: não se cobre tanto. Kailane, não se cobre tanto. Preste atenção, escute esse louvor. Se você conhece alguém, uma pessoa que tem depressão, ansiedade, que está precisando de ouvir a palavra nessa tarde, a palavra de Deus e a palavra de uma especialista no assunto, convide essa pessoa. Você lembrar de alguém, se você tiver uma amiga, uma pessoa que esteja querendo e precisando, vai ser bênção de Deus para a vida delas também. Escute esse louvor. Seja bem-vindo, Laizinha. Deus abençoe. Talvez essa canção esteja se tornando teu particular, com Deus te alertando do perigo de se cobrar tanto. Não se cobre tanto. No refrão ele vai te acalmar. No refrão desse louvor, Deus vai te acalmar. Filho, não se cobre tanto. Filha, não se cobre tanto. Suas lágrimas eu estou enxugando. As tuas lágrimas Ele está enxugando. Esse peso, essa nuvem carregada de ansiedade não vai te ajudar em nada. Filho, não se cobre tanto. Não se cobre tanto. O fardo que é pesado estou aliviando. O meu jugo é suave, você sabe que hoje ou no porvir eu estarei sempre ao seu lado. Você acredita nisso? Eu acredito que não devemos se cobrar tanto. Procurar ser melhor não tem nada de errado, mas é necessário ter cuidado com o risco de se transformar em fardo e acabar. Débora, seja bem-vinda, minha irmã. Focado. Talvez essa canção esteja se tornando o teu particular, com Deus te alertando. Deus está te alertando no seu particular. Se cobrar tanto. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto. As suas lágrimas Deus está enxugando.
a todas as que estão ao vivo já, você que está chegando a essa live abençoada. Eu espero que todas possam ter ouvido esse louvor. Não se cobre tanto. Isso não vai te levar a nada. Mas Jesus, ele está enxugando a minha e as suas lágrimas. Boa tarde a todas vocês maravilhosas que estão ao vivo e vai ficar gravado, quem vai ver depois, né? Sejam todas muito, muito, muito bem-vindas. Muito bem-vindas todas vocês. Espero que seja bênção de Deus. Eu tenho essas lives programadas para fazer elas. E ontem o papai tocou no meu coração de fazer ela toda quarta. Eu ainda estava com um dia indefinido, ainda não sabia qual o dia. Mas eu coloquei no meu coração todas as quartas-feiras, às 14 horas, estar aqui com vocês. Para quê, Mara? Para a gente conversar, bater aquele papo gostoso com você sobre a ansiedade. Para quem não me conhece, eu tive 9 anos de ansiedade generalizada. E estamos aqui hoje para bater aquele papo gostoso, delicioso, com um chá terapêutico, porque o nome desse projeto... Oi, Adriana, minha querida amiga, obrigada pela participação, Deus abençoe. Estamos com um projeto muito abençoado por Deus, que é Chá com Propósito. Qual é o propósito? O propósito é a gente conversar sobre a ansiedade, conversar sobre por que ela nos sufoca tanto e por que às vezes a gente passa por esse processo e sofre e sem saber o que fazer. Então estamos aqui hoje, eu já preparei o meu chá de camomila, muito gostoso, mas eu amo o chá de maracujá que eu aprendi a fazer com a Fernanda. Outra hora eu passo para vocês aqui a receita. Um chá maravilhoso. Mas estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito forte e profundo e muito necessário. Quando a ansiedade ela nos sufoca. E se você chegou até aqui com o seu peito apertado e sentindo que vai explodir, respira comigo. Você está no lugar certo. Então Deus colocou no meu coração há um tempo já atrás, né? Poderia ser um café terapêutico, mas como eu sou terapeuta e como eu tive ansiedade, depressão e os chás me ajudaram muito, então o papai colocou no meu coração chá terapêutico. Respira, vai ficar tudo bem. Então o título é Chá com Propósito e o subtítulo é Respira que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem quando a gente sabe o caminho, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue trilhar um caminho. Qual o caminho? O caminho da descoberta. A palavra de Deus já nos alerta que o povo padece por falta do conhecimento. E de fato, eu sofri por mais de 23 anos de depressão, por mais de 9 de ansiedade. E só quando eu consegui estudar, entender e saber o que é ansiedade e o que é depressão, eu consegui vencer. Eu estou aqui hoje para ajudar você que está passando por esse processo, ou você que conhece alguém que está passando por esse processo. É um processo muito difícil, é um processo muito doloroso e só quem sabe para saber. Só quem está passando para entender de fato como é sentir. E tem mais uma coisa, às vezes a gente está sofrendo, está passando pela situação e não sabe que tem, que era o meu caso. Simplesmente era nervosismo, era pensamentos acelerados, era taquicardia, era coisas muito ruins, sabe? Muito, muito, muito ruim mesmo. O coração parecia que ia explodir, o peito, aquele ataque de pânico, aquela coisa desesperada. E eu não sabia que isso era uma doença. Para mim era normal. Eu só estava numa fase ruim, num momento ruim, mas uma fase que durou 9 anos, até eu entender que sim, a gente precisa entender que a ansiedade sufoca e que podemos respirar. E vai ficar tudo bem se a gente buscar a ajuda certa, no tempo certo e no lugar certo, e é possível sim. Quem nunca sentiu seu coração disparar sem motivo algum? Aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer, aquele desespero, aquele pensamento de que nada tá bom, que nada tá legal. O corpo cansado e a alma gritando por socorro. E essa é a realidade de muitas mulheres que eu tenho conversado, que eu tenho visto. Por isso a necessidade maior de continuar com as lives terapêuticas na quarta-feira. Muitas mulheres gritando por socorro. Inclusive,
Eu fui uma que gritou por socorro por muitos anos. 23 anos de depressão e 9 anos de ansiedade generalizada. E a ansiedade, ela não é frescura, não. Mas ela é um pedido de socorro no nosso interior. A ansiedade nos causa aquele aceleramento, a gente não consegue dormir à noite, aquele excesso de preocupações. Um excesso de preocupações futuras e preocupações irreais. Na maioria das vezes, não vai acontecer. Na maioria das vezes, são coisas que a nossa imaginação traça pra gente. E a gente acaba acreditando que aquilo é verdade. Vou dar aqui mais um exemplo para vocês, que eu já falei muitas vezes. Mas um deles é assim, um exemplo. Eu moro numa cidade onde tem praia. Então, quando fala-se vamos à praia, antigamente todo mundo se alegravam, as minhas filhas, meus sobrinhos, meus irmãos, todos ficavam felizes porque a gente ia pra praia, fazer castelinho na areia, íamos nadar, catar conchinha, ia ser muito legal. Comer milho verde, tomar água de coco, ia ser muito legal. Porém, quando eu estava com a crise de ansiedade, quando eu estava com a ansiedade generalizada, eu era a única pessoa que isso não era legal. Porque enquanto eles se prepararam à noite, preparando a roupinha, o chinelinho, as coisinhas que iam levar, os brinquedinhos, eu ficava só pensando que algo muito ruim ia acontecer. Ai meu Deus, essas crianças na praia, e se afogar, e se tiver queimadura do sol. Então, tipo assim, a ansiedade, ela tira o prazer da gente viver algo bom. O prazer de viver algo novo. A ansiedade, ela é boa. Em certo ponto, sim. Ela é muito boa. Aquela ansiedade como hoje eu tenho, como você tem, como todos nós temos. Aquela alegria de amanhã a gente vai à praia e vai ser muito legal. Amanhã a gente vai pescar e vai ser muito legal. Essa é uma ansiedade boa que você deita no travesseiro e pensa, ai que legal, estou ansiosa porque amanhã eu vou à praia. Isso é bom. Mas não podemos ter aquele pensamento de que algo ruim vai acontecer. Claro que a gente tem que ser prevenido, né? Com criança, com adultos, com os idosos, com a gente mesmo temos que prevenir, né? Sempre com cuidado, sempre com cautela. Mas não com aquele excessivo que não te deixa viver. Que deixa você simplesmente viver acelerada. Aí você não dorme. Seus pensamentos é muito preocupado com conta, com o que vai pagar, com o que vai fazer, com o que vai vestir, com o que vai comer. A Bíblia mesmo nos ensina. E eu já vou ler aqui para vocês que não andeis ansioso com o que há de comer, com o que há de vestir, com o dia de amanhã, porque só o dia de hoje nos pertence. Amanhã pertence somente a Deus. Claro que a gente tem que ter uma inteligência emocional, né? Eu vou trabalhar, eu quero ter um carro. Por quê? Porque eu tenho que pensar no meu futuro. Também não posso viver só no hoje, né? Mas eu estou falando assim, simbolicamente falando, para não se preocupar muito com as coisas do amanhã. É um exemplo, saudades, querida Adriana, muitas saudades, sim. Né? Um abraço, Adriana, uma bênção de Deus na minha vida. Psicanalista clínica, sexóloga. Você que está precisando também pode chamar ela. Bênção de Deus, bênção de uma mulher de Deus. Abraço, querida. E a gente está aí, né? Falando sobre ansiedade, vivendo o melhor de Deus hoje na nossa vida. E a ansiedade, ela me sufocou por muitos anos. E sabe por que eu estou fazendo essa live hoje? Porque quem me conhece sabe um pouquinho da minha história. Mas quem não me conhece não sabe nada. Mara, eu fui muito traumatizada por tudo na minha vida. E eu tinha minha autoestima muito lá embaixo. Muito lá embaixo. Porque eu queria ser bonita. Eu queria ter umas unhas bem feitas, eu queria ter um cabelo bem feito, eu queria ter cílios. Só que o medo, a ansiedade, o medo tomou conta do meu coração por muitos anos da minha vida. Há 14 anos eu tenho carteira de motorista. E eu passei por um acidente que me paralisou. Mas eu creio que em nome de Jesus eu vou vencer esse obstáculo, eu vou voltar a dirigir, porque dirigir é bênção de Deus. A gente se sente na liberdade, pode ir nos lugares sem depender de alguém, pode ir nos lugares que a gente quer, que a gente precisa, né? Mas o que aconteceu comigo é um testemunho muito forte. Eu precisava pintar o meu cabelo, porque desde os meus 14, 15 anos de idade, para quem me conhece sabe que eu tenho um problema de cabelo branco. E isso é genética da família, não é só eu. Não é só eu.
Então eu precisava pintar. Por quê? Porque um dia eu estava fazendo, se não me engano, 32 anos e eu fui confundida com 50 anos de idade por conta do meu cabelo. Eu não cortava, ele era comprido, então aparentava mesmo que eu estava um pouco mais velha, né? Mais avançada de idade. E aquilo me entristeceu. Só que o medo, a ansiedade de pintar o meu cabelo, e se eu pintar o meu cabelo e eu ficar careca, e se eu pintar o meu cabelo e me dar uma alergia, então eu não fazia. Então meu cabelo, ele é ondulado. Eu acho lindo o cabelo encaracolado, meu sonho, lindo, lindo. Para quem me viu algumas lives, eu até comprei um cabelinho encaracolado para colocar em mim, mas o meu não é. Então, ou eu teria que fazer algum processo para ele ficar enrolado, ou um processo para ele ficar liso. Mas como? Se o medo me paralisava. Eu tomei por muitos anos vitamina para ter unha grande, para ter cabelo crescido, mas eu não conseguia ir num salão fazer as minhas unhas. Ah, porque se a moça cortar minha cutícula e me der uma inflamação, é isso que a ansiedade faz. A ansiedade faz você ver coisas exageradas, muito maior do que elas são. E nem sempre é. Mas a nossa cabeça, a mente ansiosa, ela pensa nisso. Por quê? Porque eu já fui uma certa vez no salão e machucou minha mão, demorou alguns diazinhos para sarar. Só que eu estava com diabetes e hoje eu entendo que foi por isso que não sarou. Então, por conta disso, outra vez eu peguei um fungo na mão, demorou 1 ano e 9 meses para curar. Então, são traumas que eu fiquei. O tempo passou. Eu me formei em Direito. Eu me formei em psicanalista clínica, terapeuta de mulher. E aqui estou eu falando sobre a ansiedade, a depressão e a autoestima. Mas como que eu vou falar sobre a autoestima se nem eu vivia ela? Então teve um dia que eu tive que pegar, me encher de coragem, me encher de Deus e dizer: Senhor, agora estou pronta e eu quero ser usado nas tuas mãos. Eu preciso estar pronta, eu preciso entregar para as pessoas o que eu vivo. E eu preciso viver o que eu vou entregar. O que aconteceu? Eu me encorajei. Eu fiz uma progressiva no meu cabelo. Eu simplesmente fui. Eu agendei com a minha colega, conhecida já, indicação. Ela fez a progressiva no meu cabelo. A outra colega fez as unhas. E eu estou me sentindo maravilhosamente linda. Liberta de todo medo, liberta de todo mal, e é isso que eu quero fazer para você. A ansiedade, ela faz a gente ver coisas que não existem. Ela não deixa a gente se arrumar, ela não deixa a gente ser feliz, ela só faz você ver. Se arrumar para quê? Para mim ficar em casa, lavando louça, lavando roupa? Sim. Hoje eu digo que é muito válido. Meu Deus, você se acordar de manhã, já se acorda muito lindo. Muito, muito bom, muito gratificante. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, Mara? Eu quero trazer para você a minha vivência. De que a ansiedade, ela sufoca e ela destrói também. Eu tenho 41 anos. A metade da minha vida eu vivi com depressão e ansiedade. E agora que eu tenho vivido o melhor de Deus através da terapia, que eu aprendi a me conhecer, a ressignificar tudo aquilo que ficou, eu tenho vivido algo novo. Eu tenho vivido melhor e é extraordinário. E é isso que eu quero para você, mulher. Não fique presa na ansiedade. Não fique presa na ansiedade pensando que não tem mais jeito, porque tem. Olha só o nome desse projeto, Chá com Propósito. Meu propósito é incentivar você a vencer. Chá com Propósito. Respira, vai ficar tudo bem, mas a gente precisa respirar. Tem aquele louvor que fala, né? Respira e tudo vai fazer sentido para você. Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Espero que esteja fazendo sentido. Às vezes você pensa, mas é normal o que eu estou vivendo. Não. Se aquilo está tirando a tua paz, a tua qualidade de vida, o teu sossego, isso não é normal. Ansiedade normal é aquela ansiedade legal, aquela ansiedade que nos faz nos sentir bem. Como o medo é necessário. A gente tem que ter medo, o medo é um mecanismo de defesa. A ansiedade também é um mecanismo do nosso corpo de se alegrar. Mas tipo assim,
O relógio, ele não para nunca, né? O relógio, a gente olha lá, 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5. A hora que a gente acordar, você olhar para o relógio, ele tá lá funcionando, né? O relógio, sim, ele foi feito para trabalhar, mas nós fomos feitos também para descansar. E a ansiedade eu comparo como um relógio, você não se desliga. Por quê? Porque você deita a tua cabeça no travesseiro e você fica. Amanhã eu tenho louça para lavar. Ai, eu esqueci de pagar aquele boleto. Amanhã eu vou ter que fazer um lanche pro meu sobrinho, pra minha filha, pro meu filho, levar pra escolinha. E você não se desliga. Aí quando se dá conta, já é 2, 3 da manhã, você já está com dor de cabeça de tanto pensar e não consegue desligar. Isso é um alerta. Tá na hora da gente se posicionar e superar. Respirar e vai ficar tudo bem. Olha o que a palavra do Senhor nos traz para hoje, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Essa palavra, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Olha o que a palavra nos ensina. Não andeis ansiosas com coisa alguma. Deus já sabia que nós enfrentaríamos isso. Por isso que ele trouxe essa palavra. E ele não nos condena, mas ele nos orienta. Nos orienta aqui a apresentar tudo a Deus. E a paz dele nos guiará. A paz dele guiará a minha mente, a sua mente, o meu coração, o seu coração. Que promessa maravilhosa. A paz que excede todo entendimento. Essa paz é para mim. Essa paz é para você. Deus nos chamou para vivermos em paz e viver o melhor dessa terra. Mas quando eu vivo com ansiedade, não tem como eu viver o melhor dessa terra. Mulher, você que está sofrendo, não fique sofrendo. Não fique achando que isso é normal, que isso vai passar. Às vezes sim. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema no relacionamento, um problema no trabalho. Às vezes a pessoa está enfrentando alguma coisa na vida dela que ela passa por essa fase. Mas essa fase ela tem que passar rapidinho. Você não pode ficar ali. E eu sofri por 9 anos de ansiedade. Por 2 anos, todos os dias da minha vida, eu tinha a sudorese, aquela sensação que eu não conseguia respirar, aquela taquicardia. E aquilo não é qualidade de vida. Aquilo me sufocava. E eu não queria viver desse jeito. Só que eu vou te contar uma coisa. É muito triste, sabe? Porque muitas pessoas não acreditam que isso é tão terrível. E eu quero te dizer que tem uma pessoa que falava, mas não é coisa da sua cabeça? Será que isso não é coisa da sua cabeça? E um dia, essa mulher, ela teve um ataque de ansiedade muito forte. E ela foi parar no hospital pensando que era um infarto. E logo em seguida a família dela pediu para que eu orasse por ela e eu já estava meio que entendendo que poderia ser outra coisa. Passou, graças a Deus, a gente orou, ela tá tudo bem, mas ela veio me pedir perdão. Ela foi diagnosticada com ansiedade generalizada. Ela disse, Mara, eu posso te pedir perdão? Eu falei, pode, mas não precisa, você não fez nada para mim. Hoje eu sei, meu Deus, que terrível que é aquela sensação de que eu não ia sobreviver. Aquela dor no peito, aquela falta de ar, aquela coisa horrível, a sensação que não me deixava pensar em outra coisa, a não ser que era o fim. Mas eu quero te pedir perdão, é terrível mesmo. E aí eu ajudei ela, né, através da terapia, ajudei ela. E graças a Deus, ela está tudo bem, está ainda em tratamento, mas está estabilizada, né? E para dizer que respira, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai passar. Essa pessoa passou por um trauma muito grande e desencadeou isso, né? Mas, graças a Deus, que ela buscou por ajuda, buscou por socorro. Ela até foi internada e relutou um pouquinho. Daí eu conversei com ela e disse, não, tem que fazer um tratamento certinho, tem que buscar ajuda profissional, que você vai ficar bem. Ela disse, sim, eu vou fazer, porque eu não quero isso pra minha vida. Então, por isso que eu estou fazendo essa live. Chá com propósito. Chá com propósito. O propósito é que você não fique sofrendo, assim como eu também não estou mais sofrendo, mas fiquei por 9 anos. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Mas e como que eu lido com a ansiedade, Mara?
você tem que fazer. Muitas questões que a gente tem que tratar, né? Uma delas, vamos falar um pouquinho aqui sobre a respiração consciente. Você deve fechar os teus olhos. E, na verdade, a gente respira muito acelerada. Eu ainda tenho que trabalhar isso em mim. A gente precisa parar e respirar. Deixar com que o nosso ar entre, carregue todo o nosso pulmão e soltar. Com calma, com os olhos fechados, fazer treinamentos, buscar por treinamentos de respiração. Isso também nos ajuda a controlar a ansiedade. Muitas vezes a gente nem percebe, como acontece muito comigo. É muito normal. Eu falo muito rápido, muito acelerada e eu sou acelerada, né? Então é normal. Mas tem momentos que eu paro, respiro. Principalmente estar na frente da natureza. Você que pode ir num parque, em algum lugar. Aqui na minha cidade tem alguns parques, é muito legal. Uma hora dessa eu vou fazer uns stories lá. Ir na praia. Aquela brisa do mar, aquela praia, sabe, gostosa, assim, respirar. E isso já acalma todo o nosso nervosismo, naquele momento de ansiedade que você está vivendo. Fechar os seus olhos. E simplesmente respirar. Esquecer de tudo à sua volta e respirar. Outra coisa que eu gosto muito é escrever o que você está sentindo. Olha só, eu arrumei aqui um canetão. Claro que esse aqui é o marca-texto, né? Eu gosto muito de marcar meus livros, a Bíblia, as coisas que eu vou falar, o roteiro. Mas está simbolizando aqui uma caneta. Olha que grande essa caneta. Escrever o quê? Botar no papel tudo o que você está sentindo. Ou seja, fazer uma carta para você. Conte o que está te incomodando, o que está te afligindo. Assim como é provado cientificamente que quando a gente estuda lendo, eu, Mara, gravo muito mais a matéria se eu pegar um papel e escrever o que eu preciso memorizar. E assim, sabe quando você está com a tua mente muito perturbada, com problemas e muitos conflitos? Que você sai na padaria, em algum lugar, tomar um cafezinho na casa de uma amiga, de um parente, assim? Que você começa a conversar e você diz, nossa, como eu tô aliviada. Sabe aquele momento que você vai na igreja, que você chora na presença do Pai e derrama as suas lágrimas e que você diz, parece que eu tinha um peso e agora eu me sinto leve. É a mesma coisa. Escrever o que você está sentindo também nos dá leveza. Você coloca no papel. Eu gosto muito, sabe? Quando eu não estou bem, eu gosto muito de escrever. Às vezes eu tô com umas emoções que eu não sei nem o que é que eu tô sentindo. Nossa, mas do nada eu não tô bem, do nada eu não tô legal. Do nada eu tô abatida. E por que isso? Aí eu começo. Meu dia foi assim, eu me levantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Escrever porque eu estou me sentindo assim hoje, angustiosa. Estou me sentindo abatida. Seja o que for que está passando naquele momento na sua cabeça. Escreva. Coloca no papel tudo o que você está sentindo. Porque às vezes depois você vai contar para o teu psicólogo, para a tua psiquiatra, para a sua terapeuta, para a sua psicanalista. E você, eu não sei o que eu estava sentindo. Ali é uma maneira de você entender. Espere lá. Eu não sei, mas eu lembro que eu anotei. Aí você vai pegar um caderninho. Eu estava sentindo naquele momento assim um frio, um calor, uma angústia, um aperto no coração. Você vai saber decifrar para ela o que está acontecendo. Para ele, o seu médico, para sua terapeuta. Conversar com alguém de confiança. Isso é muito válido. Eu sempre falo, gente, se abrir é muito bom. Só que devemos saber para quem que a gente vai conversar, com quem que a gente vai conversar. A nossa vida ela não pode ser um livro aberto para todos. Por quê? Porque muitas pessoas à minha volta lá no passado e hoje no presente ainda não sabem o que é ansiedade. Então, quando eu estou falando, as pessoas, muitas nem é tudo aquilo. Eu vi tal pessoa com uma crise de pânico, com uma crise de ansiedade, nem é tudo aquilo. Então, como que você vai se abrir para uma pessoa que não acredita em você? Como que você vai se abrir para uma pessoa que...
Eu não estou dizendo assim que você deve procurar alguém que passou pelo teu processo que você está passando. Claro que nada melhor para entender você do que uma pessoa que já passou por isso, né? Mas alguém que te ouça sem julgamento. E é isso que eu, como psicanalista, faço. Eu ouço você sem julgar a tua dor, sem julgar a tua história, sem julgar a causa que te levou a isso. Sabe por quê? Porque eu sei como é estar aí do outro lado, sendo acusada, sendo apontada, sendo julgada e pior, sendo criticada e não compreendida. E isso o que acontece? Causa mais ansiedade, mais depressão e a pessoa fica ainda mais no fundo do poço, né? Mas conversar com alguém de confiança, a ansiedade, ela perde a força quando você ganha voz. É isso aí. Quando você fala com a amiga, nossa, eu tava tão ruim, tava tão angustiosa e eu estou aqui conversando e agora eu tô bem. Sabe por quê? Porque a ansiedade fica fraca quando você ganha voz. A voz de falar o que dói, o que tá passando, o que tá sentindo no teu coração. Orar, meditar na palavra de Deus. Falar com Deus alinha o nosso coração com uma voz, com uma paz tão verdadeira e tão plena. Se você não tem um amigo, como aconteceu comigo, eu fiquei muito tempo sem amizade. E hoje eu conto nos dedos. Mas tem um amigo que nunca me deixou em nenhum momento da minha vida, foi Deus, foi Jesus Cristo. E muitas vezes eu tive que fazer, até hoje eu ainda faço aquela palavra. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Ele nunca me julgou. Ele nunca me condenou, nunca disse, mas você está errada, você não devia de pensar assim. Você tem que sair mais, você deve não pensar assim. Deus, ele sempre entendeu exatamente o ponto da minha dor. Deus, ele sempre me ouviu e sempre me acolheu. Até nos momentos em que Deus se cala, que a gente não ouve mais a voz de Deus, ele está trabalhando. Isso você já deve ter ouvido falar muito, que quando o professor aplica uma prova, ele fica quietinho. Ele não dá a resposta. A, B, a C, não. Ele te ensinou. Ele te ensinou você a matéria, a conduzir, e agora é com você. E é isso que Deus faz quando ele está em silêncio. Ele está esperando, mas está te olhando, está te observando. E no tempo certo, você vai ser aprovado. No tempo certo, se você se dedicar, se você se esforçar, você vai respirar e vai ficar tudo bem. E uma das coisas mais importantes também que devemos de falar nessa live que, Mara, como que você está vencendo hoje? Como que você está superando hoje? Procure ajuda profissional. Não tem como. Não, sozinha não tem como. Vai chegar um momento que só trancado no teu quarto orando não vai resolver. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, eu sou cristã, então eu falo sobre a Bíblia. É o que eu entendo, né? A Bíblia diz assim que a oração é o quê? É orar mais ação. É orar com ação. Orar e fazer. Um exemplo bem que aconteceu uns meses atrás. Dor de dente. Eu fui no quarto, eu orei, não passou. Foi piorando. O que aconteceu? Marcar dentista e bora pra lá. Vamos resolver isso aí. Ai, meu Deus do céu, todas as noites, meu Deus, meu cabelo ele não alisa e não enrola. Aí, quando eu lavo, fica bonito. Quando no outro dia, quando seca, ele não me deixa legal. Não tô legal. O que eu faço? Por 41 anos da minha vida, tentei fazer chapinha, pega chuva, não dá. Tentei comprar aquelas mega hair. É cansativo porque a gente vai sair, tem que ir na correria, não dá tempo de fazer. Eu fui feia, fui de qualquer jeito. Então, não teve jeito. É contratar uma profissional e fazer o cabelo. Minha unha, eu fui no médico, eu tô tomando isso, tô tomando aquilo, tô tomando aquilo outro. Contratar uma profissional e arrumar as unhas. Então, há um momento que não adianta fugir.
Ah, você já tentou se acalmar, você já tentou sair, você já tentou pescar, você tentou ir pra praia, nada resolveu? É hora de buscar ajuda. É hora de correr buscar ajuda. Que ajuda, Mara? Ajuda profissional. Quem pode me ajudar? Psiquiatra, psicólogos, psicanalista, terapeutas. Eu sou psicanalista e eu trabalho, né, em conjunto também com os psiquiatras. O psiquiatra vai tratar você naquele momento que você precisa de medicamentos, né? Porque eu sou psicanalista e psicanalista a gente não pode medicar e também não pode dar diagnóstico. Então a gente olha, já estudou sobre o assunto e encaminha você para o seu médico da sua confiança, da sua escolha, consultar com o psiquiatra. E lá ele vai te ajudar, como eu fui ajudada, como eu fui acolhida e para mim foi bênção de Deus na minha vida. Não é feio, não é vergonha. É lindo dizer que hoje eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu respirei e ficou tudo bem. Com você também vai ficar tudo bem. Então, vocês estão sabendo muito aqui da minha história, né? Gente, falar é uma coisa, agora viver é totalmente diferente. É muito desumano ter depressão. É muito desumano ter ansiedade. Porque o que mais eu ouvia é que eu tinha preguiça. E mesmo com depressão, mesmo com ansiedade, eu tentava manter a minha casa limpa, em ordem, organizada. Mas aqui dentro era uma bagunça. A minha mãe me ajudava muito. Minha irmã me ajudou muito. Graças a Deus, uma rede de apoio muito forte. E hoje eu tenho uma rede de apoio muito forte. Tenho minhas filhas, tenho minha mãe, minhas irmãs. Né? Então eu tenho uma rede de apoio forte. E hoje eu também quero ser rede de apoio para as pessoas. Mas não é fácil. Eu me emociono em falar. E eu não quero chorar aqui nesse vídeo. Hoje eu já chorei. Mas ai, gente, viver é muito difícil. Viver aquele momento é muito difícil. Você não querer acordar, não querer levantar. Porque vai ser tudo igual. Você só tá legal ali porque tá deitado. Mas quando acorda, é tão difícil. Mas muitas mulheres, a maioria que eu conheço, mesmo assim tem que levantar de manhã, tem que trabalhar, tem que batalhar, tem que vencer. E isso é bom porque nos ajuda a manter de pé. Mas olha só que legal, eu venci. Olha, o cabelo tá ok, a unha tá ok, aqui dentro tá ok. Você começa... Uma coisinha tão pequena que eu fiz me deixou tão feliz. Eu fiz a unha quinta-feira passada, eu parecia uma criança. Então, olha aí, claro que eu passei por um episódio depois meio traumático, mas nada que a terapia não resolva, né? A vida é que segue, a vida é assim, né? Mas estamos bem, graças a Deus, estamos tudo bem. Mas eu vivi uma ansiedade que sufoca por muitos anos da minha vida. E eu achava que eu nunca mais ia sair daquele lugar. Sabe o que é você lutar, você remar, você fazer crochê, você fazer pintura, você fazer tudo. E achava que não ia sair daquele lugar que era tão frio, era tão escuro. Mas quando eu busquei uma ajuda profissional e eu entreguei mesmo na mão de Deus, disse: Deus, eu vou parar de ter medo. Eu vou ter que cuidar de mim. Olha só, o dia que eu soube o que era ansiedade, até então eu estava vivendo 9 anos e nunca vi falar. Que é por isso que eu estou aqui. Chá com propósito. Para quê? Para falar para você o que eu nunca ouvi. Eu não sabia o que era aquilo. Eu fui lá no hospital, o médico me atendeu muito bem, nem sei quem é, não me lembro mais, mas ele me deu um remedinho para pressão alta. Tava muito alta a minha pressão. Meu Deus, gente, meu coração parecia que ia explodir. E o que eu fiz? Eu não tomava remédio por nada. Eu relutava porque eu tinha medo que os remédios iam me fazer mal e eu ia morrer. Então eu não tomava. Aí eu tava com a minha filhinha pequenininha junto, que ela tinha ido pra faculdade comigo, lá, né? Eu fui encaminhada, porque passei muito mal lá, tive que ir pro hospital. E ela disse: mãe, toma esse remédio pra você ficar boa, que eu tô com frio, eu quero ir pra casa. E eu disse: meu Deus, Jesus querido, Jesus, meu coração vai explodir, eu não vou conseguir tomar esse remédio. Por quê? Porque meu pai um dia foi no hospital e tomou um remédio e fez mal pra ele, deu uma reação alérgica, ele ficou todo inchado, e comigo também ia acontecer. Porque é isso que a ansiedade faz. Faz você imaginar que tudo de ruim, né? De bom não vem nada da cabeça. Tipo, toma, vai ficar bom, não vem nada, vai ficar ruim. Mas, quando eu entreguei nas mãos do Senhor, eu estava cada vez mais no meu peito, eu acho que eu ia infartar mesmo, porque estava muito alta a minha pressão.
Eu peguei aquele comprimido e disse, Senhor, não tem o que eu fazer. A minha filha está aqui implorando, eu sou obrigada a tomar esse remédio colocado debaixo da língua, eu sou obrigada a tomar. A minha vida está em tuas mãos e cuida de mim. Eu coloquei aquele remédio debaixo da língua e fiquei ali. E eu tenho um pensamento assim que eu espero os primeiros 5 minutos. Se nada aconteceu, meu coração começa a aliviar, começa a acalmar, mas até então não é fácil. Aí, pronto, eu me acalmei, a pressão ficou boa, aquela dor passou, ficou muito legal. Aí o médico me chamou e disse, querida, eu vou te liberar, que agora você já está boa, né? Mas procure uma ajuda médica. Você está sofrendo de crise de ansiedade. Sabe o que é isso? Eu falei, não. Você nunca viu falar sobre ansiedade? Não. Então, a ansiedade, quando ela é generalizada, ela é uma doença. E como você já veio várias vezes aqui pelo mesmo problema, e posto de saúde, tudo era o que eu buscava, né? Vai buscar ajuda. Aí foi uma grande bênção de Deus, eu não me lembro do nome dele, mas aí eu saí daí com a ideia de pesquisar, porque era mais difícil, né? Não é como hoje pegar um Google, pegar um YouTube, você... O que é ansiedade? Não, eu tive que correr atrás, sabe? Para tentar entender um pouquinho mais. Tentar achar alguma escola, alguma coisa de enfermagem que ensinasse um pouquinho mais. Não foi muito fácil, mas eu consegui. Muito pouca coisa, eu consegui. Mas quando eu busquei ajuda profissional, o que eu fiz? Eu fui no postinho, conversei com o médico, encaminhada para o psiquiatra e encaminhada também para fazer terapia, né, com a psicóloga. E mesmo assim, eu relutei muito, ainda fiquei muito tempo. Depois de tudo isso, ainda passei por mais 2 anos de ansiedade. Foi aonde que eu tive encontro com a psicanálise clínica, com a terapia mesmo. Algo muito diferente do que eu já tinha visto. E aonde eu fui entender quem é Mara. Por que Mara tão ansiosa? Porque Mara viveu aquilo. Porque Mara passou por tudo aquilo. Então, eu não tenho aqui agora, eu acho que... Mas eu tenho um negocinho ali que eu perdi ele. Aqui, ó. Vamos pegar essa cabeça aqui, ó. Que a minha bonequinha tá dormindinha, descansando. Mas eu tinha aqui um fio embolhado na minha cabeça, sabe? Que não tinha fim. Aí, quando eu descobri a psicanálise, foi pego aquele fio, aquele nó que tinha na minha cabeça e arrumado, um por um. Colocando em ordem os pensamentos, colocando em ordem as emoções. E aí sim, eu consegui chegar a um resultado que eu cheguei hoje. Mas não é um processo da noite por dia, porque esse é um dos maiores problemas que a gente como terapeuta enfrenta. Que as pessoas nos procuram e querem uma cura da noite por dia. Não. Eu passei praticamente 2 anos cursando, entendendo a minha mente, e ainda foi um tempo depois ainda para mim colocar muitas coisas no lugar. E ainda tem, né? Porque olha só, 41 anos tem muita coisa ainda embaralhada, tem muita coisa ainda para ser organizada, mas o que importa é não parar. Hoje ainda eu falei com uma pessoa sobre faça. O feito é melhor do que o perfeito. Não seja perfeccionista, não seja querer fazer tudo perfeito porque não dá certo. Mas comece. Comece com um pouquinho que você tem que vai dar certo. Não desista. Mas respira. E no fim vai dar tudo certo. Eu quero deixar uma frase aqui muito grande para vocês de impacto, assim. A ansiedade, ela pode até bater na sua porta, bater na minha porta. Pode? Pode. Mas quem decide se ela vai entrar e vai morar é eu e é você. Não tô certo? A ansiedade, ela pode bater. Ei, cheguei. Ei, eu quero entrar. Ei, eu quero morar. Ela pode. Por que não? Ela se manda, assim como nós se mandemos, né? Então ela pode. Mas agora, quem decide se ela vai entrar e vai ficar e vai morar é você. Então tome essa decisão. Quem sabe a ansiedade já bateu, você recebeu ela e está morando com ela hoje. Mas quem decide se ela vai ficar é você. Não fique sofrendo. Busque ajuda, porque sim, nossa, gente, é que assim, ó, é só vivendo para você entender o que eu quero passar para vocês. É só vivendo. Não tem como. Não tem como falar, não tem como explicar o que é viver. É só vivendo. É tipo assim, cada caso é um caso. A terapia,
Ela não é uma receita de bolo que ela vem pronta. Por exemplo, eu gosto muito de bolo de cenoura e bolo de chocolate. Se eu pegar essa receita minha pronta e dar para Adriana, dar para Débora e dar para Laís, elas vão fazer o bolo e vai dar certo, porque é uma receita de bolo. Agora, a terapia, ela é personalizada. Cada pessoa é diferente. Cada atendimento é diferente. Não tem como eu dizer assim, com a Adriana eu vou trabalhar dessa maneira. E eu pego as mesmas ferramentas e vou trabalhar com a Débora. As mesmas ferramentas e vou trabalhar com a Laís. Não. A terapia, ela é única e individual. Então, é só vivendo. Tem uma pessoa, uma cliente minha que eu atendi ela, muito querida. Ela teve 2 anos de depressão. Ela, na cama, só não queria saber nada na vida dela. E eu conto porque ela me permitiu contar. Só não falo o nome dela, mas ela me permitiu testemunhar. E o que acontece? Eu ajudei ela a fazer artesanato. Ela mora bem longe daqui, mas eu ensinei ela a fazer artesanato. Pesquisa algo que você goste. Eu gosto de fazer isso. Mas eu não tenho renda nenhuma. Tá, bora lá, vamos achar alguma coisa que você consiga fazer para vender. Foi lá, achou uma renda, vendendo coisas que ela gosta, que ela ama de fazer. Ela reviveu. Ela achou um novo norte, um novo sentido para a vida dela e hoje ela tá muito bem. Só que tipo assim, nossa, mas vamos só dar um exemplo, uma terapia. Ó, eu vou pegar esse vasinho aqui como eu fiz, ele era um vasinho sem nada. E eu comprei algumas florezinhas, era um buquê. E eu separei e eu fiz esse vasinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Lavanda, porque eu amo lavanda, porque lavanda traz paz, lavanda traz esperança, lavanda acalma a ansiedade. Por isso que eu te falei que eu uso muito em chás, sou apaixonada por aromaterapia, o uso da terapia de coisas funcionais, né, naturais. Eu amo demais de paixão isso e levo pra minha vida e tenho até hoje, sigo à risca. Mas uma coisa assim tão simples. Sim, mas aquilo ocupou a minha mente de um jeito. Hoje eu fiz um, no outro dia eu fiz outro. Aqui veio pronto, mas aqui fui eu que fiz. E se vocês olharem aqui, tem muita coisa aqui. As plantinhas ali, ó. Um óculos, porque como eu uso óculos também eu gosto. É um vasinho de flor que aqui, ver se vocês vão conseguir ver. Tem muita coisa. Aqui não tem muito, mas no outro lado tem muita coisa que foram de terapias, arte terapia que eu fiz. Então, a princípio, nossa, é chato colar, fazer isso? Não, mas você tem que achar alguma coisa que você goste, né? Eu sou apaixonada. Eu nasci fazendo terapia, arte terapia. Qual foi as minhas primeiras terapias que eu fiz quando criança? A minha avó me ensinou a fazer sapatinho de bebê de lã. Eu não tinha bebê, mas eu fazia para os meus gatinhos. A minha avó me ensinou a costurar, ela era costureira, então eu costurava a mão. Fazia o quê? Vestido para meus gatinhos, minhas gatinhas, e fazia roupinha para minhas bonecas. E aquilo já foi uma terapia. Então eu cresci sendo a minha profissão central sempre foi ser artesã. Algo que eu me orgulho, que eu sou apaixonada. E assim, eu tive um projeto aqui que ajudou muitas mulheres e tem ajudado a sair da depressão e da ansiedade. Por isso que eu me tornei terapeuta. Para que, às vezes, não é só fazer uma arte terapia, mas também nos ajuda a aliviar o estresse, nos ajuda a aliviar a ansiedade, aqueles pensamentos acelerados, sabe? É um hobby, é uma coisa que você gosta de fazer. Mas há um momento que isso não ajuda mais. E era o que acontecia. As mulheres vinham para o meu projeto, faziam os artesanatos, vendiam e muitas nem voltavam mais. Só aquele projeto e deu. Porque elas precisavam só naquele momento, estavam bem. Mas eu ensinava e ficava, ensinava e ficava, ensinava e eu não saía daquilo. Até que então eu fui entender, gente, não dá mais. Não dá mais, eu preciso buscar ajuda, eu preciso fazer essa unha, eu preciso fazer esse cabelo, eu preciso do dentista, eu preciso voltar a dirigir. Então, há um momento que não dá mais, a gente precisa fazer. Eu fiz uma bateria de exames em novembro, as mulheres que me acompanham sabem que eu falo muito sobre isso. Tava com uma deficiência muito grande, todos os tipos de vitamina que você possa imaginar. Mas procrastinando, não vou, tá bom, tá legal. Vou comer bastante fruta, fibra, mas não, eu tive que fazer
É o uso de medicamentos mesmo prescrito por médico, né, especialista. Então, o que acontece? Não tem jeito. Quando o carro estraga, que você não sabe arrumar, você tem que levar para alguém arrumar. Então, a mesma coisa a nossa ansiedade. Então, não fique sofrendo. Mulher, para de sofrer. Não fique achando, faz um tempo já que eu tô sentindo isso. Do nada meu coração dispara. Do nada eu fico com meu coração acelerado. Hoje eu entendo algumas coisas que me acionam esse gatilho. Então, eu já não faço. Mesmo como terapeuta, Mara, mesmo como terapeuta, tem coisas que ainda atacam a ansiedade se eu fizer. Eu tive muita fobia de estar no meio do povo. Eu sou apaixonada por cantar. E ontem o Senhor falou comigo que eu devo voltar a cantar e vou voltar a cantar. A pregar a palavra dele, que eu estou fazendo aqui também. E eu amava cantar. Porém, eu dava o meu nome na igreja para cantar. E quando faltava 2 ou 3 pessoas, eu já estava desmaiando. E quantas vezes por 2 anos nesse processo mais terrível da ansiedade, na hora de cantar, eu saía, fugia. Não dava. Eu não conseguia e hoje ainda também eu faço, eu estou vencendo ir no mercado. Mas não é fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que tratar a ansiedade para sempre. Como a gente tem que cuidar do nosso cabelo, como a gente tem que comer para sempre, até viver nós vamos ter que comer. Até viver nós vamos ter que tomar água, temos que se cuidar, temos que ir no médico, né? Mesma coisa a ansiedade. Enquanto a gente viver, tem que cuidar bem dela. Ela não pode acabar comigo, ela não pode acabar com você, né? E eu quero te dizer, queridas, para você que ouviu, que seja bênção de Deus para sua vida. E se essa live ela fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres. E me mande aqui nos comentários como que você está se sentindo hoje. Você está ansiosa? Você está bem? Você não está legal? Você acha que tem ansiedade? Você quer procurar ajuda? Como você está se sentindo hoje? E se você quiser dar um passo a mais, eu tenho atendimentos terapêuticos e grupos terapêuticos e eu estou aqui pronta para te acolher, para te ouvir. Mas só escute o que eu vou te dizer, não sofra mais, não sofra sozinho, mas busque ajuda, porque vencer é preciso. Então estamos nesse projeto aqui toda quarta-feira com Chá com Propósito. Meu propósito é levar até você o conhecimento daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu sei, daquilo que eu já vivi. E eu já vivi os 2 lados da história. Eu já vivi a dor, eu já vivi a escuridão, eu já vivi esse momento que parecia que não tinha mais saída. Mas hoje eu estou do outro lado, vivendo um momento incrível e dizendo que sim, há uma esperança. Se você acreditar, se você não desistir, nunca desista de lutar. Nunca desista de você. Nunca desista de viver, porque viver é bom demais. É muito bom viver. Viva com alegria, viva com sabedoria, viva com felicidade, porque é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. E que o Senhor Jesus, através da minha vida, dessa live, venha alcançar o coração de todas vocês que estão ansiosas aqui. E que venha trazer descanso. Que cada mulher não saia sozinha dessa live hoje, mas que ela carregue consigo uma esperança. Que você bote para fora a ansiedade da sua vida, a ansiedade da sua casa e convide a esperança a reinar no teu coração, a reinar na sua vida, a reinar no seu lar. Tenha fé, tenha esperança que tudo vai passar. Estaremos aqui então na quarta que vem, às 14 horas, pronta para a gente te ouvir, pronta para vocês me ouvirem. Eu espero que eu seja bênção de Deus. Peço perdão por alguma coisa mal colocada, mal falada. Então, às vezes eu sou falo meio errado, mas eu quero fazer certo. Mesmo falando errado, eu quero fazer o certo. E eu estou aqui para te dizer, tá tudo bem você não estar bem. Tá tudo bem você querer descansar, tá tudo bem você querer ter aquele momento para você. Tá tudo bem. Tire um tempo, descanse, pare, pense, reflita. Analise se o que você está vivendo é uma ansiedade normal ou se isso está te sufocando ou se isso está te paralisando. Mas, ei, eu estou aqui para ajudar você. Então, não sofra mais. Busque ajuda.
E se você puder, todas as quarta-feiras estar comigo, chamar mais pessoas para participar, será uma bênção de Deus. Eu me chamo Mara Knob, sou psicanalista clínica, terapeuta de mulheres, especialista em ansiedade, depressão e baixa autoestima. Estou aqui para a gente se ajudar junto, porque você tem a aprender, eu tenho a ensinar, mas eu tenho muito para aprender com vocês também. Então tudo que eu vivi, tudo que eu passei, não foi em vão. Foi o que eu estava meditando ontem. Senhor, eu não posso parar de falar. Deus falou comigo ontem. Fale, eu tenho te colocado na terra como profeta, então eu não posso parar de falar. Eu sei o que é viver triste, amargurada, sem querer tomar banho, sem querer se arrumar, sem querer pentear os cabelos, que teve um tempo que eu tive que cortar, porque o pente não passava. Ó, hoje, olha que gostoso, ó. Hoje o pente passa, mas teve um tempo que não passava, que eu tive que cortar. Então eu sei o que é viver nesse lado. Se sentindo feia, rejeitada, um peso para as pessoas, mas assim, é possível a gente se renovar todos os dias. Obrigada, minha querida Adriana, você tá linda e renovada, Adriana, você foi também muita inspiração para minha vida, quero deixar bem claro aqui nessa live, a Adriana foi uma bênção de Deus para minha vida, meu Deus, não tem o que falar, sabe, a gente se conheceu através do Instituto, e ela foi e sempre será uma das pessoas que eu quero carregar para sempre aqui no meu coração. Sempre tenho orado pela sua vida, pela sua família. Uma mulher também que inspira muito, né, Adriana? Porque a gente saiu da religiosidade. A Adriana viveu na mesma época que eu, que não podia muita coisa, que tudo era pecado. E isso também pesou muito na minha vida. Muito no meu casamento, no meu relacionamento. Graças a Deus, eu sempre tive uma convivência assim, de marido e mulher bem. Claro que a gente teve alguns probleminhas, como todos os casais teve, né? Mas o que acontece? A gente aprendeu muita coisa errada. E hoje que eu falei, a gente fala errado, mas quer fazer o certo. A gente aprendeu certo, mas errado, desculpa, mas queremos fazer o que é certo, né, Adriana? E depois que a gente foi liberta, foi restaurada, foi renovada, a gente só quer ensinar para a mulherada que é possível sonhar, é possível ter um casamento feliz, é possível ter uma vida blindada por Deus, na família, na saúde, no casamento, enfim, corpo, alma e espírito. Que Deus abençoe você, tua casa, sua família. Obrigada por cada uma que me acompanhou até aqui. Desculpe mais uma vez se eu falei alguma coisa que mal colocada. Não foi essa a minha intenção. Minha intenção aqui é ser luz para a sua vida. E seja luz por onde você passar, eu também quero ser luz. Aonde o Senhor me colocar, eu quero brilhar. Mas não para minha honra, jamais que eu não brilhe. Mas que brilhe a presença de Deus, que brilhe tudo os feitos, que brilhe tudo o poder maravilhoso que Ele fez para mim e vai continuar fazendo para mim, para você. Abraço, queridas, que Deus abençoe até quarta que vem. Abraço, queridas, que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço, querida Laís, até quarta-feira que vem. Você também é bênção de Deus na minha vida. A Diane, me perdoe se eu não estou conseguindo ver aqui o nome de todas vocês, né? Mas um abraço, muito obrigada. A pastora Rosânia, um abraço, querida. Estamos finalizando nossa live aqui. Um abraço no seu coração, um abraço a todas vocês. Vocês são bênçãos de Deus na minha vida.